A gente sempre diz que aquele parlamentar, principalmente de primeira viagem, que consegue chegar ao final do mandato, né, aprovando uma, duas, três leis, é uma vitória grande. Se eu tenho um defeito, eu não sei se é defeito, cada passo que eu dei em Brasília, pelo menos até o mês de junho, né, eu sempre busquei me aconselhar com o senador Laércio. Foi de a gente permitir que Itabaianinha galgasse o degrau de melhor sistema de educação pública do estado de Sergipe. Nós conseguimos, em 2017 e 2019, o melhor IDEB de Sergipe, né, porque quem sustenta o governo, eu digo sempre, o governo não gera riqueza. Quem gera riqueza são as pessoas, são os empreendedores, as pessoas que produzem todos os dias no Brasil. E aí muitos dizem que esse estabelecimento de cotas é uma correção às avessas, porque você não corrige a fonte do problema, que é a educação básica ruim, e você quer corrigir lá na ponta, quando o estudante sai do ensino médio. Acho que Aracaju poderá, né, a população é soberana para decidir, querer vivenciar outros ares, e eu vejo, né, na doutora Emília um nome que poderá ser essa alternativa, e eu tenho visto que ele não está disposto a perder essa oportunidade que a população sergipana lhe deu de governar seu estado. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. É uma realização da SET Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria, media training e capacitação. Eu sou Kátia Santana, para quem não me conhece, e neste episódio nós vamos ter o prazer aqui de conversar com José Tiago Alves de Carvalho, o popular Tiago de Joaldo, que é deputado federal por Sergipe. Ele foi eleito pelo Partido Progressista, o PP. Tiago de Joaldo é advogado por formação, é pós-graduado em Direito Tributário. Antes de chegar à Câmara Federal, Tiago teve experiência aí no Executivo Municipal lá de Itabaianinha. Aliás, uma participação muito brilhante, né, sobretudo na gestão do irmão, onde ele foi aí secretário de Assistência Social e do Trabalho, da Administração e Finanças e da Educação. Tiago, mais uma vez, muito obrigada por aceitar esse convite para conversar aqui com a nossa audiência e com a sua audiência também, prestando um pouquinho conta da sua atuação e, claro, falando um pouquinho mais de temas mais amplos, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Kátia. Obrigado a sua equipe aí, obrigado pelo convite, à disposição, né? Você me acionou nessa emergência aí da impossibilidade do ex-governador Belivaldo, responsabilidade grande substituir alguém da estatura do Belivaldo, mas uma honra muito grande, sei do seu profissionalismo, da credibilidade que você tem no meio jornalístico sergipano, e para mim é uma razão de muito orgulho estar aqui hoje conversando com você e com quem nos acompanha no Instagram. Ô, deputado, muito obrigada. Eu quero começar com o senhor falando um pouquinho dessa sua experiência na gestão municipal e depois indo para o Legislativo Federal. Como é que se deu isso? Em que momento houve estar de separar? Agora já tem uma experiência bacana, tem um trabalho feito, é hora de crescer um pouquinho mais, de escalar um pouquinho mais a carreira política? Como é que foi isso? Veja, essas experiências administrativas a gente foi acumulando durante os anos, né? Meu pai foi prefeito por 3 oportunidades em Itabaianinha, em uma delas, aliás, eu fui secretário de Assistência Social e também de Administração e Finanças lá no início dos anos 2000, né? E depois, agora com Danilo, eleito prefeito em 2016, eu assumi o desafio da Secretaria de Educação até 2020, né? E aí todas as experiências acumularam bastante bagagem para a gente poder crescer, né, no aspecto de trabalho, no aspecto político também. Mas, sem sombra de dúvida, a educação foi a melhor experiência que eu tive na área pública, né, até hoje. Né, o mandato de deputado federal tem sido um aprendizado constante, né, mas até aqui o que mais me deixou satisfeito foi o trabalho da educação, porque ali, com as ações que a gente adota, você consegue efetivamente chegar a muita gente, o que você consegue fazer de bom ou de ruim. Por isso que é importante você se dedicar para que faça coisas boas, né? Você chega a muita gente. No caso da Itabaianinha, a gente tem uma rede escolar de 8 mil alunos, de crianças a adultos, né, de educação de jovens e adultos, passando por jovens. E a gente escolheu, né, o prefeito definiu que seria sua grande bandeira de trabalho, fazer das escolas públicas de Itabaianinha um ambiente de qualidade que permitisse às pessoas, principalmente de baixa renda, da base da pirâmide social, né, que muitas vezes são relegadas à própria sorte, a sua grande bandeira de trabalho. E o que a gente deixou de legado, né, esse trabalho vem dando frutos até hoje,
foi de a gente permitir que Itabaianinha galgasse o degrau de melhor sistema de educação pública do estado de Sergipe. Sim. Nós conseguimos, em 2017 e 2019, o melhor IDEB de Sergipe. 18 e 19, nós fomos reconhecidos pelos órgãos de fiscalização e controle, exemplo do Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal e Ministério Público de Contas. E agora, mais recentemente, depois da minha saída já, Itabaianinha colheu o melhor resultado do IDESE, que é o Índice de Desenvolvimento Escolar de Sergipe, que eu tive a grata satisfação de participar dos debates quando estava, além de secretário, presidente da Undime do nosso estado, representando todos os secretários de educação, e a gente trabalhou duro, né, para podermos aprovar o arcabouço legislativo que deu base à criação, por exemplo, do Pacto pela Alfabetização. Sergipe, em 2016, Kátia, foi o pior estado do Brasil nesse quesito. Né? Nós aprovamos a criação do sistema de avaliação. Sergipe era um dos únicos 3 estados brasileiros que não tinham um sistema próprio de avaliação. Sim. E criamos também o programa de transporte escolar, previsto em lei, com garantias de pagamento também previstas em lei, amarrando fontes de pagamento. Né? E a gente tem visto o Sergipe aí deixando esses últimos e vergonhosos lugares, né, se a gente for colocar isso numa ideia de ranking, dos últimos 3, 4 anos, a gente tem avançado muito, né, do ensino infantil até o ensino médio. Então, de todas as Já deixa eu fazer esse resumão aí da educação no município, que realmente teve um destaque extraordinário, né? Aliás, a gestão do seu irmão é um exemplo disso. Você sabe que eu entrevistei seu pai muitos anos atrás. Foi? Eu escrevi política há 20 anos no Jornal da Cidade. Em alguns momentos eu entrevistei o então prefeito João Aldo Carvalho. Né? Que bom saber. Na Câmara Federal, vocês também têm algumas pautas, né, voltadas para a educação. Uma delas é a questão do ensino médio, do novo ensino médio. Eu já quero aproveitar o gancho aí e perguntar qual é a sua opinião sobre isso. E o que tem de concreto em relação a, por exemplo, transporte público gratuito para o aluno universitário, que muitas vezes consegue passar na faculdade, consegue ingressar no curso superior, mas ele não tem como se deslocar. O que é que tem de concreto na Câmara Federal que pode ser efetivado? Veja, em relação ao ensino médio, tem se reiniciado aí depois do governo Temer, que foi aprovado o novo ensino médio, e hoje há discussões acaloradas sobre a necessidade de se rediscutir o tema, de revisitar o tema. A gente tem acompanhado isso, o Ministério da Educação entende que não dá para fazer uma ruptura, né, total, é preciso se debater o tema, se buscar alternativas aí de transição para que as coisas possam efetivamente melhorar. Eu digo sempre que não há nada tão bom que não possa ser aperfeiçoado, nem tão ruim que não possa ser piorado. Né? Mas acho que o ensino médio vai passar, sim, por uma rediscussão na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, para que a gente busque aperfeiçoar aquilo que não deu certo sob a ótica do Ministério. Eu apresentei... Isso é contra ou a favor? Pois não. Só a favor. Isso é contra ou a favor? A favor, não, tá. A gente sempre, toda discussão que venha para que a gente possa estar levando melhor qualidade, principalmente na questão da educação pública, ela precisa ser levada de forma séria, claro, ouvindo todos os lados, né, opiniões. A gente sempre tem as mais divergentes possível para que a gente busque o consenso e construa o possível. Né? Em relação a transporte, a gente apresentou, inclusive, ciente dessa dificuldade que você relata aí, de que diversos estudantes que conseguem, a gente faz um esforço grande, Kátia, para que o ensino infantil melhore, o fundamental melhore, o médio melhore, né? Pensando que essa pessoa, ou ela vai enveredar pelo caminho de um curso técnico, profissionalizante, para buscar sua inserção no mercado de trabalho, ou então ela vai tentar um ensino superior. Né? E muitos desses jovens, né, que se dedicam durante todas essas etapas da educação básica, elas começam a esbarrar nas dificuldades para poder acessar ou, quando acessam, para poder permanecer no ensino superior. E o transporte, seguramente, é um desses obstáculos aí que a juventude tem enfrentado. Deputado, e tem uma coisa aí muito séria na educação pública, infelizmente, que é a má qualidade dessa base, dessa primeira fase aí da educação, né? Tem. Inclusive, ontem a gente votou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa tornar permanente a questão das cotas, né, em universidades e institutos federais. E Sim. Há uma discussão muito acalorada em relação a isso. Né? Eu entendo que há exatamente uma dificuldade muito grande, né, de pessoas de baixa renda, de pessoas negras principalmente, né, de acessar o ensino superior, o ensino técnico, mas, por outro lado, a gente entende também que muito dessa dificuldade se dá exatamente pela má qualidade da educação básica. Né? E aí é onde está, se você for fazer uma pesquisa, acredito que hoje em torno de 85% a 87% dos estudantes brasileiros da educação básica estão matriculados em escolas públicas. Sim. Então, se estão matriculados em escola pública, subentende-se que são pessoas que têm um nível financeiro, né,
prejudicado, né? pelos custos de vida do Brasil, pela questão de renda. E quando elas galgam, né, ou almejam galgar um degrau educacional para tentar mudar a sua vida ou a vida de sua família, se ela teve uma educação básica ruim, ela vai ter dificuldade em acessar esse ensino. E aí muitos dizem que esse estabelecimento de cotas é uma correção às avessas, porque você não corrige a fonte do problema, que é a educação básica ruim, e você quer corrigir lá na ponta, quando o estudante sai do ensino médio com todas as suas falhas de formação na E educação aí básica. nós temos os analfabetos funcionais aí por todo lado, um número enorme que não conseguem ler e interpretar o que lê, enfim, né? Ler e escrever corretamente, enfim, nós temos aí vários problemas. E a grande conclusão disso tudo, Kátia, é que você, às vezes, com essa forçação de barra em determinados aspectos, você acaba colocando no mercado também profissionais de baixa qualidade, né, e colocando em risco a vida de outras pessoas, né? Porque tem determinado segmento, no caso de advogado, por exemplo, você ainda tem que fazer um exame para poder advogar. E ainda há quem reclame da qualidade dos advogados que passam nesse exame, né? Você imagine outras profissões que você apenas com o seu certificado de conclusão de curso, você já pode livremente executar aquela profissão, né? Então, para além de incluir, é necessário cuidar da base lá para poder essa cidadã chegar no nível superior com melhor qualidade. Exato. O Brasil investe hoje 4 vezes em educação básica. Então, realmente, é um há equívoco, uma inversão, né, de prioridades muito grande. Certamente, um equívoco que precisa ser revisto. Perfeito. Deputado, o Congresso Nacional ele tem entre as suas principais responsabilidades fiscalizar a parte contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da União e das entidades, né, da administração direta e indireta. Na sua avaliação, eu queria saber qual é a sua percepção do ponto de vista da atuação desse Congresso e dos congressistas no que diz respeito a essas responsabilidades. O que está colocado na Constituição Federal do país é exatamente o que acontece no Congresso? Veja, Cátia, o que a gente percebe, acho que não só no Congresso Nacional, mas em as casas legislativas de forma geral, tanto a nível de Estado e de municípios, né, você vai ver parlamentares que têm perfis diferentes, né? Tem aquele parlamentar que se dedica a fazer uma atuação muito mais fiscalizatória, né? Realmente está todo dia olhando o diário oficial, o que é que o governo está fazendo, o que é que o governo está publicando, né? E todas as suas proposições ou o seu discurso, a sua atuação parlamentar é no sentido de exatamente estar cobrando aquilo que ele entende que o governo está extrapolando, está agindo em desacordo com o interesse público. Há outros, né, que são muito mais propositivos, né, que buscam identificar dificuldades que a população vivencia na sua localidade, no seu estado, naquela região onde ele tem uma identidade maior, né, e pode ser que aquilo também se propague a nível nacional e ele busca levar propostas de soluções para aqueles problemas e foca na luta pela sua aprovação, né, para transformar aquilo dali em realidade, que não é fácil. A gente sempre diz que aquele parlamentar, principalmente de primeira viagem, que consegue chegar ao final do mandato, né, aprovando 1, 2, 3 leis, é uma vitória grande, né? São milhares de projetos que tramitam na Câmara dos Deputados, por exemplo, e chegar até o final desse trâmite para ver uma lei sancionada, uma PEC promulgada, não é fácil. Então, depende muito desse perfil do parlamentar, né? Tem esse perfil fiscalizatório, tem um perfil mais propositivo, né? Tem muitos que focam única e exclusivamente nos discursos, né? Hoje nós temos muito em voga lá, tanto de esquerda quanto de direita, os discursos ideológicos, né? Nem fiscalizam. A polarização, né? Isso. E as pessoas, muitos deputados identificaram que existe um nicho na sociedade que se alimenta daquilo dali, né? E eles estão buscando aproveitar da melhor maneira possível. E produzir que é bom? Muito pouco. Pouquíssimo. Ou nada. Né? Então, de forma concreta, o senhor acha que esse Congresso Nacional que aí está representa de fato os interesses do Brasil e dos brasileiros? Veja, eu digo sempre que quando a Constituição colocou, né, que a Câmara é a casa do povo e o Senado é o órgão que representa a federação, né, eu concordo plenamente, porque você chega na Câmara ali, a representatividade de cada categoria, de cada classe, né, da nossa sociedade, você vê representada. Você vê índio, você vê negro, você vê egrégios de quilombolas, você vê profissionais autônomos, você vê empresários, você vê uma série, né? Então, eu acho que, em termos de representatividade, o Congresso Nacional tem um pouco de tudo, né? E acredito que, às vezes, a gente discorda com a postura desse ou daquele parlamentar, mas a gente acaba, sob esse ponto de vista, entendendo que ele está ali porque ele representa uma determinada camada da sociedade, né? E que muitos dos discursos que eles levam, das defesas que eles fazem, né? Das lutas que eles encampam, tem sentido para aquele público específico que acabou levando ele
até o Congresso Nacional. Tem resultado, ninguém sabe, mas pelo menos tem sentido, né? Deixa eu te perguntar outra coisa. Existe lá, em Brasília, pautas diversas e todas elas, boa parte delas muito urgente. Uma delas aí é a reforma tributária, né? Inclusive, o senhor votou a favor nos 2 turnos na Câmara. E eu queria, que está agora para ser apreciada aqui no Senado, eu queria entender qual é a sua avaliação em termos de forças e fraquezas dessa reforma. O que é que ela tem de importante para a sociedade, o que ela tem de frágil e que não faz nenhum sentido, não tem nenhum resultado para a população? Olha, as forças da reforma tributária, eu diria que a questão dela simplificar o nosso sistema tributário é o principal deles, né, de você melhorar o ambiente para quem empreende, de você saber exatamente o que é que você deve ou não pagar. Outro princípio que está na reforma tributária também é a questão da não cumulatividade tributária, que é aquela ideia de você pagar impostos em cascata, né? Você paga um tributo, aí vem para mim, eu pago o mesmo tributo em cima de outro e vai passando até que chega no consumidor final. E dali do começo da cadeia produtiva até o fim, você não sabe efetivamente quanto foi que se pagou de imposto. Um dos principais pilares da reforma tributária é exatamente acabar com essa cumulatividade. O que eu acho que o que está mais pegando, e tenho discutido, ontem mesmo apresentei um requerimento a pedido do meu colega aqui, sergipano, doutor Aécio Júnior, que representa o Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal fez um estudo onde apresenta que os custos tributários dos escritórios de contabilidade, dos profissionais da contabilidade, eles tendem a mais do que dobrar com o texto como foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, o texto foi para o Senado, deve passar por melhorias. A questão do serviço eu colocaria como um ponto preocupante da reforma, a área de serviço, de forma muito, muito justa. Eles têm justificado que realmente vão passar por uma tributação maior, vão pagar uma carga tributária maior. E o que eu tenho dito a eles todos é o seguinte: olha, amigo, eu vi a Frente Parlamentar da Agropecuária, por exemplo, ofereceu resistência de todo jeito, né, e usou da sua força, usou da sua influência para poder adequar o texto até que ele visse que a reforma passaria a ser algo positivo também para o setor. Mesmo fizeram as entidades municipalistas, as entidades representantes dos estados, né, e acredito que hoje, por exemplo, a CFC, a OAB, o Conselho Federal de Medicina, né, que são conselhos que representam segmentos de prestadores de serviço, eles precisam usar da sua autonomia. Falei hoje com a Aécio, digo, olha, Aécio, não vá só, junte a briga da reforma com outros interessados, né? Vocês se somem e vão para o Senado, porque se você ficar esperando que só você ir no gabinete do senador, levar a sua preocupação, mostrar os números, que aquilo vai sensibilizar, mobiliza a categoria no Brasil inteiro, chama a atenção dos contadores, dos advogados, dos médicos, manda marcar o senador que ele votou, o senador do estado dele, diz da preocupação que o setor tem, que aquilo vai já aumentar os custos de quem lhe contrata, porque ele não vai conseguir absorver nem repassar tudo para o seu cliente, né? E a gente tem visto que o pessoal está se mobilizando. A tendência é de que o Senado faça alterações e esse texto volte de novo para a Câmara, para que a gente, segundo o que o presidente da Câmara e do Senado desejam, é que se promulgue a proposta até o final do ano. Deputado, deixa eu tocar num assunto que é muito importante, que é essa participação, essa presença da população e das categorias profissionais nessa discussão, não só nessa discussão da reforma, mas todo o arcabouço aí de matérias que acontecem nas casas, não só na Câmara Federal e no Senado, mas nas casas legislativas municipais e estaduais, onde as pessoas acabam ficando muito alheias, até pela dificuldade, às vezes, de acesso a esses espaços, né? Verdade. Isso quando você viu agora recentemente a discussão do PL que discutia a regulamentação das mídias, e você viu que a mobilização que foi realizada aí em redes sociais, em meios de comunicação de forma geral, ela surtiu um efeito muito grande. Acredito que vai forçar o Congresso a rever o texto, né? Muito provavelmente ele retorne à discussão de novo agora no segundo semestre, né? E ali foi um exemplo claro de quanto a participação social é importante na discussão do Congresso Nacional. Deputado, temos aí também o tal do arcabouço fiscal, que é uma proposta de regime sustentável, né? E ele substitui aí o famoso teto de gastos. De forma simples, fala para a nossa audiência o que é isso e para que serve na prática. Veja, o arcabouço, assim como o teto de gastos serviu desde o governo Temer até agora, ele é um instrumento que o governo utiliza para poder controlar, né, a sua receita e a sua despesa, para que as despesas não estourem, não extrapolem demais e a gente venha aí
enxergando déficit por cima de déficit, que não é o que a gente deseja. E o governo novo agora entendeu que o antigo teto de gastos precisaria passar por uma reformulação, né, para que pudesse se adequar ao plano de governo que foi oferecido à população e teve a aprovação da maioria com a eleição do presidente Lula, né, e o Fernando Haddad apresentou essa proposta, né. Muita gente entende que precisa ainda passar por aperfeiçoamento. O Senado deve estar concluindo a votação para retornar. Aliás, concluiu a votação recentemente, voltou para a Câmara agora com duas alterações principais, que é a questão de excluir do teto de gasto aquele fundo constitucional que vai para o Distrito Federal para financiar alguns serviços públicos lá do Distrito Federal. E o segundo é que o Senado reinseriu também para que fique fora do teto as despesas com a educação, né, com universidades, com institutos federais. E a Câmara dos Deputados agora vai discutir se aceita, né, acho que as duas principais mudanças foram essas, e a gente está na expectativa de agora em setembro discutir esse texto de forma conclusiva para que ele siga para a sanção presidencial. Mas, de forma geral, o que o arcabouço faz para a economia é dar norte, né, tanto para o governo quanto para investidores, por exemplo, saberem quais são as metas, quais são os objetivos do governo da forma mais clara e transparente, para que a gente gere também segurança jurídica para quem quer investir no Brasil. Perfeito. E havendo isso, essa segurança, todo esse cuidado, naturalmente repercute positivamente no próprio país, na própria população. Porque aí teria mais investimentos, de forma mais transparente e com mais equidade e mais qualidade também. Demonstra que o governo tem preocupação, né, com o equilíbrio, para que exatamente você não tenha amanhã que pressionar a população com mais carga tributária. Né? Porque quem sustenta o governo, eu digo sempre, o governo não gera riqueza. Quem gera riqueza são as pessoas, são os empreendedores, as pessoas que produzem todos os dias no Brasil. E o governo tira parte dessa riqueza, né, e se propõe isso daí de forma equânime, atendendo determinadas regiões que têm um determinado problema, que não consegue resolver sozinho, mas ele não produz riqueza. Então, o que a gente espera exatamente, a gente tem a preocupação, hoje mesmo o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, colocou agora recentemente que o Partido Progressista vai estabelecer algumas que ele chamou de cláusulas pétreas. O que é que o Partido Progressista, que tem uma ala que tende a aderir ao governo Lula agora, mas ele já está se precavendo, dizendo, olha, quem quiser ir para o governo vá, mas o partido está fechado em determinadas questões, em determinados pontos. A gente não pretende modificar. E a defesa da reforma administrativa tem sido, por exemplo, um dos pontos principais, porque a gente entende que a população está fazendo a sua parte, está tendo sacrifício, a gente paga uma carga tributária muito alta, e o governo também precisa fazer sua parte, enxugando, né? Cortando despesas, estabelecendo prioridades, vendo o que é que ele tem de supérfluo e reduzindo isso para que a gente possa aliviar um pouco o peso. Você fala da reforma tributária. Reforma administrativa. Vai entrar em discussão a fala também, que é... Isso, outro ponto extremamente importante, e o presidente Arthur Lira já polêmico, teve oportunidades. Né? Polêmico, teve o texto que foi colocado ainda no governo Bolsonaro, né, que é o texto que tá posto para discussão no Congresso Nacional, e o presidente Arthur Lira já avisou que deve iniciar a discussão desse tema também no segundo semestre. Acho que o que a gente percebe é que o Arthur Lira ele quer entrar tanto com a reforma tributária quanto com a reforma administrativa, ele quer deixar o seu legado na presidência da Câmara. Perfeito. Dentre essas pautas também estão tramitando lá, tem uma PEC, a Proposta de Emenda à Constituição, a 555, que é de 2006, se não me falha a memória, que ela acaba com a cobrança da contribuição previdenciária sobre os salários dos servidores públicos aposentados e pensionistas. O senhor já teve acesso a essa matéria? Tem opinião formada sobre isso? Não, eu confesso que eu não tive acesso à matéria ainda para eu poder emitir uma opinião mais segura sobre isso. Mas cobrar a contribuição previdenciária de quem já tem um salário extremamente achatado é um tanto quanto complicado, né? Incongruente, para dizer o mínimo, né? Sim. Porque quando você chega na aposentadoria, o seu salário já está achatado e as suas despesas são imensas, com uma série de coisas que, infelizmente, a velhice traz. Passou seu período laborativo contribuindo para que exatamente no seu momento da aposentadoria você não tivesse mais preocupação com esse aspecto, né? Sim, perfeito. Deputado, em relação... Vamos falar de política agora, né? Falamos de mandato, de projetos, vamos falar de política. Como é... O senhor está no PP, filiado ao PP, foi eleito pelo PP, mas o senhor tem tido aí, não sei se arranhões, posso dizer isso, com o deputado federal, com o senador Laércio Oliveira, né? Que é o líder do PP em Sergipe. Como é que está essa relação? Veja, a construção do nosso grupo a chegar
na decisão final, em abril do ano passado, pela filiação do Partido Progressista, ela passou por uma série de etapas. Nós consideramos 16 agremiações antes de definir pelo Progressista, né? Entramos, todo mundo deu sua contribuição, o senador Laércio, os 9 candidatos a deputado federal naquela ocasião também, cada um fazendo seu trabalho e juntando a votação para que a gente pudesse eleger um deputado federal. Temos 2 deputados estaduais também eleitos aqui no estado. Então, foi um partido que saiu muito grande das eleições de 2022. E a grande preocupação que nós temos tido desde o final das eleições, ainda quando a gente foi para o segundo turno com o Fábio, graças a Deus conseguimos fazer o governador, era exatamente a gente preparar o partido para as eleições municipais e a gente fortalecer o partido ainda mais, né? Porque a gente diz sempre que enquanto o Brasil não mudar esse processo eleitoral de 2 em 2 anos, a gente vai estar sempre nessa preocupação eleitoral permanente durante o mandato. Você sai de uma eleição, mal respira, já está entrando em outra. Sim. E a gente tem amadurecido essa discussão no Partido Progressista. Eu tive conversas com o senador Laércio Oliveira, né, para que a gente pudesse estar definindo como é que seria a atuação do partido, né, qual seria o momento de início dessa atuação, né, e a gente entendeu, em determinado ponto, que pelo tamanho que o partido tomou depois dessas eleições, a gente precisaria de alternativas partidárias, não somente progressistas. Seria capaz de resolver, por exemplo, eu tive votação, digamos, em município de Simão Dias, né? Eu tive lá mais de 600 votos, 600 amigos que confiaram a sua votação em mim, e o deputado Luciano Pimentel foi apoiado pelo prefeito Cristiano Viana, né? E agora, na eleição de 2024, o prefeito Cristiano Viana deve ir à reeleição. E aí, como é que a gente resolve, por exemplo, se o grupo que me apoiou para deputado federal faz oposição ao prefeito Cristiano Viana e me pede ajuda para eu poder acomodá-los no partido? Do outro lado, um colega, Luciano Pimentel, está lá com o prefeito também, que já entregou essa responsabilidade do deputado Pimentel indicar qual será o partido que ele vai disputar a sua reeleição. Então, com um progressista sozinho, a gente não resolveria isso. E a gente conversou com todos, o senador Laércio entendeu também que precisaríamos disso, né? E nós começamos juntos a buscar alternativas partidárias em Brasília. Fiz questão de conversar com o presidente nacional, né? Quem me conhece sabe da minha forma de atuar na política, muita clareza, muita transparência, para que amanhã ninguém diga que foi pego de surpresa com alguma coisa que eu disse ou que eu fiz. E a gente caminhou, né? Especificamente, a gente focou muito durante algum período aí a possibilidade de obtenção do MDB aqui no estado, né? E o senador também teve conversas com o líder Isnaldo Bulhões, teve conversa com o senador Renan Calheiros, e ao final, né, o partido acabou optando que para que viesse para mim ou para o senador Laércio, né, um dos dois teria que sair do Progressistas para ir para o partido. O senador não tinha esse plano, eu também não, nem tínhamos, no meu caso, eu não tinha autorização legislativa para fazer. A gente acabou vendo o MDB ir para o senador Alessandro, né? E a partir daquele momento eu tive que buscar alternativas outras, né? Nós chegamos agora no primeiro momento com o PTB, né? E a gente tem buscado exatamente agora sentar com a direção nacional também para ver, e com o senador Laércio, como é que nós vamos dividir esses diretórios nos 75 municípios do estado, para que o partido possa atender minimamente. E aqueles que a gente não conseguir com progressistas, eu estou hoje aí com o PTB disponível, a gente tem buscado alternativas outras também em Brasília, né? E o que o arranhão, talvez, que você falou, né, que me deixou também incomodado, foi o fato de o senador ter se demonstrado surpreso com a coisa, né? Eu acho que não foi isso, e ele tem clareza dessa minha forma de atuação, até porque eu fiz tudo em conjunto. Se eu tenho um defeito, eu não sei se é defeito, cada passo que eu dei em Brasília, pelo menos até o mês de junho, né, eu sempre busquei me aconselhar com o senador Laércio. Tem uma outra questão aí nessa discussão, que é o seu apoio à provável pré-candidatura da vereadora Emília Correia a prefeita de Aracaju. Chegou-se a discutir isso, na verdade, essa discussão, inclusive, veio a público, o senador acabou se posicionando, né? O que tem de concreto nessa discussão? E em relação ao seu provável apoio a uma pré-candidatura da vereadora Emília Correia a prefeita de Aracaju? Veja, Kátia, como a gente saiu de uma eleição de deputado federal, e a Grande Aracaju foi um local onde a gente teve uma participação aquém do que eu gostaria de ter na eleição de 2022, e a gente precisa trabalhar para melhorar isso a partir de 2026. E passa pelo processo eleitoral do ano que vem, necessariamente. E durante aquele processo que eu lhe falei que foi grande, de filiação para sair candidato a deputado federal, eu tive, dos 16 partidos, né, eu tive uma conversa também com o prefeito da capital, o prefeito Edivaldo, que me convidou para ir ao PDT,
Eu dizia sempre, digo, olha, enquanto eu não defini minha filiação, praticamente dia sim, dia não, eu recebia a ligação ou a mensagem do prefeito da capital, né, me convidando para o partido. E eu tive a preocupação de, quando decidi pelo Progressista, ligar para todas as outras 15 agremiações para agradecer o espaço que me foi ofertado, né, pela atenção que me tiveram. E aqueles com quem eu não consegui falar ligando, me retornaram mensagem. O único que não me retornou foi o prefeito Edivaldo, né, que só confirmou o que eu já ouvia. Olha, o prefeito Edivaldo é uma pessoa meio desatenta, uma pessoa que não tem uma relação muito positiva, que não dá muita atenção às pessoas, aos parceiros. Né? Eu ouvia isso de muitos prefeitos que conviviam com ele em alguns eventos municipais. Aliás, os vereadores reclamam muito disso dele. Os vereadores, inclusive, os aliados dele. Né? Confirmando isso, Cátia, nós vimos agora a criação do Grupo dos 15. Aquilo dali é reflexo dessa dificuldade de relacionamento que o prefeito Edivaldo tem. Né? Então, assim, eu gosto de fazer política, como eu lhe disse, eu sou parceiro, gosto de estar próximo, gosto de dividir as decisões, né? Gosto de estar dando atenção às pessoas que merecem a nossa atenção, ser recíproco, busco fazer isso sempre. Né? Então, Edivaldo Nogueira não é o tipo de político, não entrando de forma nenhuma em aspecto pessoal, mas do ponto de vista político, não é o tipo de político que eu gostaria de caminhar, né, por essas discordâncias. Né? Então, sabendo também de que os espaços que tem hoje no grupo de Edivaldo Nogueira estão todos eles ocupados por diversas lideranças políticas do Estado, eu não me vi encaixado naquilo dali, né? E sabendo de que Aracaju vai viver em 2024, pode viver em 2024 um novo momento, né? O prefeito Edivaldo vem aí de praticamente 16 anos de gestão, acho que Aracaju poderá, né, a população é soberana para decidir, querer vivenciar outros ares, e eu vejo, né, na doutora Emília um nome que poderá ser essa alternativa. E se for, como eu disse na fala com Foca, se for o desejo da vereadora de contar com o nosso apoio, eu tive uma conversa só, né, com a vereadora Emília até hoje, mas gostei muito, foi uma conversa de mais de 2 horas, a gente falou muito sobre problemas da capital, falamos muito pouco de política, né, falando das experiências administrativas que eu tive, né, do que é que eu poderia estar colaborando para ajudar a vereadora a construir soluções que a cidade vai precisar, enfim. Né, foi uma conversa bastante leve, bastante desinteressada do ponto de vista político, como eu falei. Né, gostei muito do que eu vi e a gente vai ter próximos capítulos aí para discutir a sucessão municipal da capital. E o que o senador Laércio acha dessa sua aproximação, dessa sua decisão de apoiar o senador Laércio, ele participa da gestão do prefeito Edivaldo. Então é natural, é justo que ele defenda, ele ocupa uma secretaria hoje do município, né? E eu entendo a discordância dele, porque ele está defendendo os interesses dele, das pessoas que ele tem indicado na prefeitura da capital. Então, quando você tem, você não quer perder. Né? Eu entendo perfeitamente, acho legítima a preocupação do senador Laércio, é o que eu digo, cada um agora, né, defende o que acredita, defende o seu projeto, e a palavra final vai caber sempre à população. Só um detalhe, por que você aposta no nome de Emília para a prefeitura de Aracaju? Não entendi. Por que você aposta no nome de Emília para a prefeitura de Aracaju? O que então, teria de capilaridade que daria essa garantia de que era o melhor nome? Sim, então eu vejo a vereadora Emília uma pessoa, do ponto de vista de currículo, extremamente preparada. Eu tive algumas poucas experiências com defensores públicos, são pessoas extremamente sensíveis, principalmente a camada mais baixa da sociedade, né? E vejo nela uma preocupação muito grande de se aperfeiçoar o máximo possível, certo de que nós somos humanos e somos errantes, né? Mas de buscar sempre fazer o certo, de ter preocupação com o outro. E uma coisa que eu gostei muito nela e que eu ouvi de pessoas ao seu redor, que ela é uma pessoa de palavra, uma pessoa de posição. Isso aí me atraiu bastante. Sim. Deputado, tem aqui uma mensagem de EC Filho, é assim que se identifica. Circula desde ontem em algumas colunas políticas do Estado que o deputado estaria conversando com o PSDB para uma possível migração. Você já falou sobre isso aqui, né? O senhor quer se posicionar sobre essa questão aqui? Dessa audiência? Não, a gente tem conversado, como eu disse, com diversas, desde maio, abril, passado para cá, a gente tem conversado com diversas legendas nesse objetivo que eu acabei de falar há pouco, né, sobre essa busca de alternativa partidária para as eleições de 24 já. Ele diz aqui também ainda, ele complementa, dizendo que considerando que no passado o deputado já foi filiado e a sinergia com lideranças políticas tucanas da região sul, há de fato essa possibilidade de ir para o PSDB? O PSDB foi o partido que meu pai foi prefeito 3 vezes, né, foi o partido, meu primeiro partido de filiação foi o PSDB, tem realmente uma simpatia muito grande desde a época do governo de Albano. Né? Então, se por acaso acontecer do PSDB compor o nosso arco de alianças aqui no Estado, para mim será uma honra, uma alegria muito grande.
Sim. Estou vendo aí o vereador Joaldo, lá de Buquim, participando, né? Joaldo João Barbosa. Barbosa. João Barbosa, Isso, é mandando um isso. abraço para o senhor. Que, aliás, muita gente mandando abraço para o senhor aí. Tem muita gente aí mandando abraço e Um grande cumprimentando. abraço aí para todos que nos acompanham, né, Cátia? Pois é. E agradecer, de verdade, a toda pela audiência aí. Aproveita, vai mandando aviãozinho, mandando o pessoal participar da casa, acessar a casa aí todas as vezes. Deputado, em relação ao PP em âmbito federal, o partido tem feito uma pressão muito forte, né? Pela ocupação de espaço que é natural dos partidos, né? Até pela capilaridade, pelo potencial que o PP tem em âmbito federal. Como é que está essa pressão junto ao governo? Como é que tem sido essa discussão? Dá para se pensar numa conversa de forma tranquila? Olha, o progressista, de forma... Primeiro, falando da minha relação com o partido Sim. tem uma relação excelente em Brasília. É um partido extremamente atencioso, é um partido plural. Tem gente hoje, Kátia, lá que eu diria que são pessoas mais próximos, né, de uma direita, da extrema-direita, mas, assim, muitos comedidos, não são aqueles da direita com discursos muito acalorados, um ou outro. Tem uma grande maioria, são pessoas mais de centro, né, são pessoas que buscam analisar cada questão, né, sem muita paixão ideológica, e tem as pessoas que têm uma tendência, assim, para adesão ao governo, uma linha mais de centro-esquerda, né, e o partido tem hoje, nós somos 47 deputados, né, somos a terceira, quarta bancada, quarta bancada da Câmara, e durante votações, por diversas discussões importantes, né, em várias delas, a maioria do partido entendeu que eram discussões do interesse nacional e votou com o governo, apesar de ser hoje ainda um partido tido como independente na Câmara dos Deputados. Então, há realmente uma ala do partido que deseja aderir ao governo, né, e acredito que já saiu diversas matérias aí de que a mini-reforma ministerial do governo Lula deva sair ainda no mês de agosto para acolher indicados do Partido Progressista e também do Partido Republicanos, que também é outro partido que vem numa linha muito parecida com a nossa. Né, a indicação do PP, pelo que a gente ouve lá, é de que seria o nosso atual líder, o deputado André Fufuca, do Maranhão, né, para ocupar um espaço, e pode ser que também ocupe um espaço na diretoria, na presidência da Caixa Econômica Federal, e seria o nome da, salvo engano, Margarete Coelho, seria a indicação também do partido para entrar no governo. Apesar de que o presidente Ciro Nogueira, né, não esconde de ninguém, ele seguirá sendo oposição, né, seguirá garantindo aqueles filiados e deputados que não desejam embarcar no governo a sua autonomia e independência nas votações da... Pronto, é isso que eu ia perguntar. Então, apesar dessa divisão aí da bancada, há um respeito a esse posicionamento. Sim, com certeza. O presidente tem sido muito... É isso que eu falei. O que ele vai estabelecer daquele que ele chamou de cláusula pétrea é o que ele não abre mão e vai fechar a questão em caso o governo tente modificar, né, ou ir na contramão daqueles princípios que ele vai estabelecer aí junto com o partido para discussões no Congresso. Mas, fora isso, ele deixa a bancada muito livre para que cada um possa tomar suas posições de acordo com suas convicções. E aí, falando dessas questões das cláusulas pétreas aí, então o partido certamente vai reposicionar essa bancada. É bem capaz. Pelo menos nesses aspectos aí, ele já antecipou para a nossa bancada que o partido não vai abrir mão. Se por acaso se o governo provocar, por exemplo, fala-se muito de rediscutir o retorno do imposto sindical anual, obrigatório. Né? Esse aí seria uma das cláusulas que o partido não aceitaria sob hipótese nenhuma, né, independentemente de estar ocupando cargo no governo ou não. Deputado, em relação ao governo do Estado, Fábio Mitidieri, qual é a sua avaliação e como é que o PP tem participado dele? Veja, primeiro que eu tenho acompanhado o trabalho de Fábio desde a eleição, né, a garra e a vontade com que ele batalhou para chegar onde ele está hoje, e eu tenho visto que ele não está disposto a perder essa oportunidade que a população sergipana lhe deu de governar seu Estado. Desde o primeiro dia a gente vê um governador incansável, eu digo a ele sempre que Deus abençoe a ele para manter a saúde, para que ele consiga segurar esse ritmo aí, né? Não é brincadeira. E nesses primeiros 6 meses, 7 meses, apesar da gente ver que tem determinados aspectos aí que ele tem entrado em debates, principalmente com o funcionalismo público, mas eu acredito que ele está no objetivo de firmar as bases para que os próximos 3 anos e meio a gente consiga exatamente desfrutar disso, né, dessa dificuldade inicial, dessa arrumação de casa inicial, para que nos próximos 3 anos e meio o Sergipe possa entender as razões dessa arrumação e a gente, com fé em Deus, está colhendo resultados muito mais positivos. Eu digo Pode sempre se que na esperar política... um Estado próspero aí?
Pô, sim, a gente vê um governador preocupado. Por exemplo, a gente aprovou agora uma legislação, né, que eu cobrei muito do governador desde antes da sua eleição, que era a questão da gente modificar a lei do FINAT, né, que é o Fundo de Incentivo à Arrecadação Tributária, que autorizava que fiscais participassem de multas que aplicavam contra empreendedores sergipanos ou de outros estados, né? E o governador foi muito aberto e solícito a receber essa demanda nossa, a secretária Sara Andreotti também, e ele foi além de modificar essa legislação, de abrir diálogo com o Sindifisco para poder melhorar a carreira dos servidores da Fazenda, né? Mais de 75% dos servidores apoiaram a medida que foi apresentada pelo governo do Estado, né? Segundo eles, mais de 7 anos que não eram recebidos para discussões como essas. Ele foi além, a secretária Sara foi além e criou um programa que visa premiar o bom contribuinte. Contribuinte que paga em dia, o contribuinte que não tem histórico de sonegação, histórico de conluio, de fraude fiscal, né, de atrasar pagamento. A gente, infelizmente, vê que a prática brasileira é de você, às vezes, premiar o mau contribuinte. Você vê refis de todos. E os refis das vidas, né? Refis aqui, refis acolá. E quem paga de forma correta acaba sendo mais duplamente prejudicado. Paga mais caro, exato. Então, isso demonstra, isso eu estou dando aqui só como exemplo, né, que a secretária, desde o princípio, ela me dizia, olha, cara, nós vamos trabalhar muito duro para a gente poder simplificar a legislação tributária, para a gente poder intensificar a qualificação do nosso servidor, para que ele possa orientar melhor os contadores, possa orientar melhor os contribuintes, né, e a gente consiga facilitar essa relação do Estado com o fisco. Nós vimos isso, né, nós estamos vendo o governador encaminhando para a Assembleia Legislativa diversos projetos de lei que visam deixar Sergipe ainda mais atrativo para investidores de fora, um governador que viaja, seja no Brasil, seja para o exterior, em busca de investimentos. A gente está vendo agora, por exemplo, a Coringa está se instalando daqui a pouco lá em Neópolis, um galpão que há mais de uma década está lá desocupado, e ele, uma viagem dessa que ele fez a Pernambuco, quando alguém disse para ele que o pessoal da Coringa estava pensando em investir em algum estado do Nordeste, ele não perdeu tempo, pegou o aviãozinho dele aqui, desceu lá em Pernambuco e está trazendo a Coringa para gerar emprego e renda ali no bairro São Francisco. Só uma pergunta, certamente a Coringa deve vir com aqueles benefícios fiscais, aqueles incentivos todos que comumente se dá às empresas que se instalam no Estado. Sim, nós temos... a grande questão desses incentivos é que quando acaba o incentivo, além dela gerar empregos, subempregos para os sergipanos, que é assim que acontece em geral, acaba o prazo do incentivo, ela simplesmente migra para outro Estado em busca de um novo incentivo, caso o Estado não ceda de novo. Qual é a sua percepção sobre isso, deputado? Veja, eu escutei de Albano na época que nós levamos a primeira indústria de confecção lá para Itabaianinha, lá nos do final dos anos 90, e eu escutei do governador uma fala que eu achei extremamente positiva. Ele dizia, olha, eu quero que vocês vão para o meu estado gerar emprego, né? O imposto que eu vou deixar de cobrar de vocês, eu vou receber do cara que estava desempregado e agora passa a fazer parte do mercado de trabalho. Ele vai para o supermercado comprar mais, ele vai na loja de bicicleta, ele vai na loja de moto, vai na loja de carro, né? E essa tributação que o Estado não tinha passa a ter, né, com a possibilidade da geração de renda que essa vinda da empresa trouxe, né? Então, tem empresas que trabalham dessa forma, né, que sai catando benefícios Estado por Estado, e agora mais um benefício que a reforma tributária traz, né, porque ela tende a acabar com essa guerra fiscal, a tributação passa a ser no destino e não mais na origem. Então, o que vai levar as empresas a escolherem se instalar nesse ou naquele estado vai ser infraestrutura, né, a maior facilidade que tem de escoamento da sua produção, né, a relação com o governo, a qualidade educacional e preparo e capacitação da população, né. Então, mas entendo que hoje, né, o PSDI de Sergipe, ele é um dos programas mais atrativos para as empresas, uma vez que é uma prática de todos, né. Então, eu diria que Sergipe avança nesse aspecto do incentivo tributário, que é algo comum no Brasil inteiro. Se a gente não fizer, se já está ruim, a tendência é de ficar pior. Deputado, fim de papo aqui na casa. Quero agradecer muito a sua participação aqui, brilhante participação, aliás. Colocar a casa à sua inteira disposição, não precisa bater a porta, nem tocar a campainha, é só entrar, que a casa é sua. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço, Kátia. Obrigado pela oportunidade, a gente conversar aí sobre um pouco de tudo, né? Parabéns aí pela condição. Você justifica realmente o que eu já tinha ouvido, né, da grande profissional que você é, da qualificação que você tem. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí mais à frente, a gente está voltando aqui a bater um papo nessa casa, né, e colocar os assuntos em dia. Vamos agradecer pela nossa audiência, a sua audiência, a minha audiência, né?
Agradecer a todos vocês por estarem aqui. Compartilhe a casa, comenta sobre a casa, manda para os amigos, para os inimigos também. Eu sempre digo que os inimigos precisam ser comunicados, que a casa está aberta. Não deixe ninguém fora, por favor, democratizem isso. Isso mesmo. Agradecer a todos aí de todas as regiões, né? Do Sul, do Centro-Sul, do Sertão, do Baixo São Francisco, da região metropolitana de Aracaju, do Agreste, do Leste Sergipano. Enfim, de todo lugar, você que nos acompanhou por aqui, muito obrigado pela audiência, né? Compartilhe o contato da Casa do Tio Papo aí, sempre tem conversa aqui, tem assunto bom para vocês ouvirem, viu? Verdade. E aí, lembrando que a Casa do Seu Papo é a realização da SET Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria e media training. Eu sou Kátia Santana, fico por aqui, mas esperando vocês em nossas redes sociais. Lembrando que esta live vai estar todo o conteúdo disponível aí no canal da Casa, no Spotify e também no YouTube. Perdeu a casa? Perdeu um episódio com o deputado Thiago Dualdo? Então não se acanhe, manda para todo mundo lá o canalzinho, o endereço do Spotify e do YouTube, que vocês vão poder acompanhar essa conversa, esse papo aqui que a gente teve. Muito bacana aqui, tá muito produtivo. Muito bem. Deputado, mais uma vez, muito obrigada. Viu? Obrigado, Kátia. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até breve. Fim de episódio por hoje. A gente se encontra quinta-feira, se Deus quiser, aqui na Casa do Seu Papo com mais uma entrevista. E aí já vou adiantar, viu? O ex-governador Belivaldo Chagas vai estar com a gente na casa. Então já reúne a turma e manda para cá. Aliás, manda pergunta também. Pergunte, faça com a audiência do deputado João. Pergunte que a gente manda pergunta. Abraço, até mais. Tchau, tchau.